dos candidatos do Conselho Tutelar, vem com a gente participar. Antes do início do debate, nós vamos ler o nosso objetivo do debate já previsto no regulamento, que diz: o debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar tem como objetivo fornecer um espaço democrático para que os candidatos apresentem suas propostas, ideias e objetivos relacionados à defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Este regulamento tem como objetivo criar um ambiente justo e transparente para a discussão e exposição das propostas dos candidatos ao Conselho Tutelar. Sua finalidade é garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que a população possa fazer uma escolha consciente durante o processo eleitoral. Agora, prezados candidatos ao Conselho Tutelar, é com grande gratidão e satisfação que me dirijo a todos vocês nesta ocasião especial. Gostaria de expressar meu profundo apreço por sua participação ativa e comprometida neste evento crucial para a nossa comunidade. Nosso debate é uma oportunidade valiosa para que vocês possam compartilhar suas visões, propostas e compromissos com o bem-estar de nossas crianças e adolescentes. Acredito que cada um de vocês trouxe uma visão única e soluções que demonstrarão seu comprometimento em enfrentar os desafios que nossa cidade enfrenta. A participação de vocês demonstra compromisso com a causa da proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade. Sei que a jornada rumo ao Conselho Tutelar é árdua e exige dedicação. Estou sinceramente agradecido por vocês estarem dispostos a assumir essa responsabilidade. Independentemente do resultado, lembrem-se que todos vocês têm um papel importante a desempenhar na defesa do direito da infância e da juventude. Juntos podemos fazer a diferença e garantir um ambiente seguro e acolhedor para nossas crianças. Agradeço novamente por sua participação neste debate e por seu compromisso com a causa do Conselho Tutelar. Desejo a vocês muito sucesso em suas jornadas e na missão de proteger nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Aí a gente vai fazer por ordem de sorteio, para que vocês apresentem as ideias e as propostas. Vocês têm 3 minutos, tá? Para apresentar as ideias e as propostas. Candidata Ana Lúcia, a senhora tem 3 minutos para fazer a sua apresentação e apresentar as suas ideias e propostas. Bom dia a todos, meu nome é Ana Lúcia, já foi dito aqui o meu nome. Eu trabalho na Secretaria de Assistência, eu trabalho no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Lá eu sou facilitadora de oficinas. A minha formação é em balé e música. E eu sou graduada em psicologia. Então eu trabalho dentro da... O pessoal lá atrás está me ouvindo bem? Dentro do Serviço de Assistência Social, nos CRAs, eu trabalho com crianças e adolescentes já há 9 anos. Eu sou só aqui em Vassouras. Eu sou do Rio de Janeiro e estou em Vassouras há 10 anos, vai fazer agora em janeiro. Então, meu trabalho dentro do CRAS é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que, como o nome já está dizendo, é alguma coisa para integrar, são atividades que também são intergeracionais, porém o meu foco são as crianças e adolescentes. Por que eu estou falando isso? O CRAS atende população em vulnerabilidade, né? São crianças e adolescentes que não têm acesso a várias atividades, a várias informações, enfim. Então, além de ser um trabalho informativo, um trabalho que leva a que eles possam desenvolver sua criatividade, para que eles possam principalmente olhar para si, se apropriar de si, sabe? Apropriar de si é redundante, tá, gente? É errado. Se apropriar, né? Para a gente poder dizer para eles, olha, você é bom nisso, isso aqui você faz muito bem, porque essas pessoas, essas crianças e adolescentes, elas chegam
com a autoestima muito prejudicada, por várias razões. E uma razão principal é pela violação de direitos que elas estão expostas na maioria das vezes. E por isso também elas estão ali no CRAS. Não só por isso, tá, gente? Isso é um recorte. Né? O CRAS tem várias funções, mas a minha função lá é receber essas crianças e adolescentes, fazer um trabalho criativo com eles, escuta amorosa, acolhimento. Então é importante que se diga que o facilitador de oficinas, que é meu caso, e o orientador social, que é o profissional que trabalha comigo na equipe, nós somos a linha de frente para receber essas crianças e adolescentes. Então é com a gente que eles vão criar vínculos inicialmente e é com a gente que eles vão trazer suas demandas mais angustiadas. Então é isso, a princípio é isso. Muito obrigada. Continuando em ordem de sorteio. Candidato Carlinhos do Vinhedo. Por 3 minutos, candidato. Pode começar. Bom dia a todas, todos. Meu nome é Carlos Alberto Lima, mais conhecido na cidade como Carlinhos Cozinheiro, por ter exercido essa função por longos anos. Tenho 56 anos, sou do Rio de Janeiro, moro aqui em Vassouras há 21 anos, casado com Rosângela Alves de Lima nesses 21 anos, pai de Ana Beatriz Vitória, de 20 anos, que foi aluna da SCF, hoje faz faculdade de Psicologia. Hoje sou formado em Psicologia, atuo como psicólogo, sou trabalhador do CAPES infantil, trabalho com crianças autistas, crianças atípicas. Fui conselheiro tutelar pela primeira vez em 2013, fui reeleito em 2015, 2 mandatos de conselho. Em 2017 eu renunciei ao conselho tutelar para assumir a missão de dirigir a instituição de acolhimento, né, de crianças e adolescentes, que todos conhecem como abrigo, né, mas o nome legal hoje que se dá na lei é instituição de acolhimento. Desde 2013 que eu sou militante na área da defesa de direitos humanos de criança e adolescente, faço parte da diretoria da Associação Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, né, do Estado do Rio de Janeiro. Sou coordenador regional hoje, respondendo por 12 municípios do Sul Fluminense. Já estive vice-presidente dessa associação. E assim, a minha proposta é ser o zelador, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque a missão, a função de um conselheiro tutelar é zelar pelos direitos que estão dentro da Lei 8.069. Violações de direitos, a gente que está nessa área, né, de crianças e adolescentes, a gente vê o tempo inteiro. E o que mais pega nisso tudo, o que mais a gente fica preocupado, é da gente não conseguir ver uma evolução, um avanço, porque as políticas públicas, elas não são elaboradas de acordo com que deve ser elaborado, porque o Conselho Tutelar tem por atribuição participar da elaboração da dotação orçamentária que seja relacionada à criança e adolescente. Só que o Conselho Tutelar ele nunca é chamado pela gestão. E não é essa gestão ou a outra, são todas as gestões em todo o país. Então, é o Conselho Tutelar que poderia dar um norte para o gestor municipal para saber aonde que ele aplica o dinheiro que é de política pública voltada para criança e adolescente. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar num espaço desse hoje, dentro da escola. Agradeço a vocês pelo jornal ter convidado e boa sorte a todos os candidatos. Continuando em ordem de sorteio, a candidata Lucilene Vieira. Bom dia a todos, sou Lucilene Vieira,
tenho um filho de 17 anos, é o Fabinho, aluno dessa escola, e fui conselheira tutelar por 2 mandatos. Atualmente sou professora de educação infantil, concursada na Prefeitura Municipal de Vassouras. E venho dizer para vocês que eu quero contribuir para a construção de políticas públicas voltadas para a criança e adolescente e população, porque se a gente quer um filho bem, a família tem que estar bem. E minha proposta é essa: garantir e zelar pelos seus direitos. E espero estar contribuindo. Continuando. O candidato Silvestre aqui. Bom dia a todos. Queria inicialmente felicitar o jornal, eu sou aqui do Alexandre, da direção da escola, porque nem todas as escolas fazem isso, tá? Então, que a gente entenda que aqui já existe um direcionamento, aqui já existe um avanço dessa política de desenvolvimento do indivíduo. Nós estamos aqui na presença de adolescentes, que é a segunda fase da infância, né? Depois da infância, então 12 anos, depois vem um adolescente, até os 18, em alguns casos 21, e são pessoas de direito em fase de desenvolvimento. Talvez por isso a legislação mostra a necessidade da sociedade como um todo, do Estado como um todo, tratar crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento e que estão ainda numa fase de aprendizagem e que não pode ser cobrado delas o que se cobra de um adulto. Então vocês estão em fase de desenvolvimento e nós estamos, nós adultos, as escolas, as instituições, estão aqui para orientá-los e da melhor maneira possível, de forma didática, para levar até vocês o conhecimento. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a sociedade, por causa que a sociedade tem se estruturado desta forma. Tem os mestres, tem os alunos. Tem até um ditado chinês que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É claro que as pessoas têm fases de desenvolvimento e os adolescentes estão nessa fase. Então é a fase de aprendizagem em que os professores e a sociedade como um todo têm a obrigação de repassar os conhecimentos. O Conselho Tutelar, como o próprio nome diz, é um conselho. Ninguém age sozinho no Conselho Tutelar. Mas existe uma lei que orienta e que direciona o trabalho das pessoas. Então, nós, enquanto conselheiros, nós temos que ser fiel à letra da lei, tá? E entre essas atribuições, compete a gente garantir os direitos da criança e do adolescente. E nesse sentido, a minha proposta é trabalhar no sentido da prevenção, para que as crianças e os adolescentes tenham os seus direitos garantidos, mas precisa também do apoio à família. Então a família é a base, é a unidade da sociedade, a célula mãe da sociedade, em que dali vai surgir os futuros cidadãos. Por isso a nossa proposta é essa, de trabalhar com as instituições em benefício da defesa dos direitos dos adolescentes. Continuando em ordem, sorteio o candidato Ramon Gonzalez. Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Ramon Gonzalez, tenho 28 anos de idade, estou candidato ao Conselho Tutelar de Vassouras. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, você que nos acompanha pelo sistema de áudio e vídeo. Eu quero agradecer ao CIEP Vassouras por essa oportunidade, na pessoa de quem nos fez o convite, o Alexandre. Quero agradecer também a Emily, o João e a Ana Vitória, que estão empenhados em abraçar esse entendimento com a sociedade da importância do voto para o Conselho Tutelar. Eu quero aqui falar um pouquinho dos meus projetos.
Eu tenho 28 anos de idade, sou casado com a Ávila, papai da pequena Késia, de 3 aninhos, e eu tive uma história muito difícil na minha vida. Eu sou oriundo de comunidade, cresci na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, e há 7 anos eu voltei a Vassouras. Eu nasci em Vassouras, fui embora com 6 anos e com 20 anos eu volto para a cidade. O meu maior projeto como candidato ao Conselho Tutelar, o ECA, ele prevê 227 artigos e as suas extensões. Mas o meu maior foco como candidato é trabalhar contra os crimes de abuso sexual infantil. São crimes que acontecem diariamente, a cada 15 segundos, uma criança e um adolescente sofrem isso dentro da sua vivência. E o meu maior projeto é trabalhar contra esses crimes. Como, Ramon? Trabalhar com políticas públicas para prender quem comete um ato desse? Não. O nosso propósito é trabalhar preventivamente para que isso não aconteça. Por quê? Porque depois que uma criança sofre um abuso, qualquer ele que seja, não só abuso sexual, não só isso, qualquer crime desse que fira o direito da criança e do adolescente, traz um transtorno para o desenvolvimento psíquico e para o desenvolvimento deste jovem. Então, eu quero trabalhar com políticas públicas alinhadas ao Poder Executivo Municipal, trazendo o quê? Entendimento de prevenção contra esses crimes. Qual é o trabalho de prevenção? Eu tenho ideia, já existe, usando os equipamentos públicos, existe o semáforo do toque, que seja instituída em todas as salas de aula o semáforo do toque. O que é o semáforo do toque? Um menininho, uma menininha, bolinhas vermelhas aonde não pode ser tocado, bolinhas amarelas aonde é perigoso ser tocado e bolinhas verdes onde pode ser tocado. Por quê? Assim você traz uma imagem fotográfica à criança ou adolescente do que pode ou não acontecer com ele, pode ou não ser tocado, para que ele entenda aonde está acontecendo o abuso e se ele está sendo vítima de um abuso. E outra coisa, políticas públicas dentro de todas as comunidades, principal nos distritos, contra os crimes de abuso infantil. Tá bom? Eu quero agradecer primeiro a Deus e todos vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Passamos agora pelas perguntas que serão realizadas pela direção do jornal, com os temas já previamente divulgados. Com o tema Estratégia de Prevenção. Por ordem de sorteio. A candidata Ana Lúcia, novamente. Isso não é sorteio. O que eu... 3 minutos também? 3 minutos para a resposta com o tema de prevenção. Como você pretende implementar estratégias preventivas para evitar situações de risco e violação dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade? 3 minutos, candidato. A questão da violação de direitos não necessariamente é uma coisa que eu, como conselheira, Ana Lúcia, tenho um projeto para fazer isso aqui. Como bem disse ali o candidato, existe o estatuto. E a nossa função é zelar pelo que está no estatuto, certo? Então, a violação de direito não se trata somente do abuso físico, da violência física, ela vai muito além, né? Então, sem tocar na pessoa, você pode cometer uma violência emocional, você pode cometer uma violência psicológica, né? Você pode humilhar uma pessoa, isso é violação de direito, humilhar uma criança, colocá-la numa situação de humilhação, uma situação vexatória. Então eu não queria, sabe, Alexandre, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo seguir o que diz o estatuto. O estatuto ele já tem ali todo o nosso caminho, tudo que nós podemos e não podemos fazer, certo? E aí, a nossa função
é zelar para que esses caminhos sejam realmente percorridos de maneira assertiva, né, de maneira correta, quem faz o que, aonde, a que tempo. Então, é isso. Eu, pessoalmente, né, essa pergunta que pareceu muito pessoal, eu, pessoalmente, não posso fazer nada. Eu posso investir na função de conselheira, tá? Seguir o ECA e zelar para que isso seja cumprido, tudo que está lá. Basicamente é isso. Estou tentando falar aqui uma linguagem bem simples e agradeço. Continuando, o candidato Silvestre Aquino. O senhor prefere que repete a pergunta? Como você pretende implementar estratégias preventivas para evitar situações de risco e violação dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade? 6 minutos, candidato. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser seguido. Tá? É claro que a lei é dinâmica, ela vai mudando, mas enquanto não mudar, a gente tem que seguir o que o Estatuto faz. No entanto, cada pessoa tem um perfil e um modus operandi de agir na cidade, na sociedade. Então, dependendo da maneira como você age, você pode agir com mais delicadeza, com mais respeito, tá? Com empatia, uma escuta mais humanizada. Então, esse trabalho é o que faz o diferencial. Uma questão muito importante também é a questão dos recursos. O Conselho Tutelar, ele tem assento na elaboração do orçamento do município. E neste momento é muito importante o posicionamento do Conselho na defesa dos recursos para a implementação das políticas que possam beneficiar as crianças e os adolescentes. Então, nesse sentido, eu vou me comprometo a participar dessas reuniões, levando ao poder público, colocando no orçamento municipal destinações, verbas, para que os direitos da criança sejam cumpridos, através de escola, através de creche, através de contratação de professores, de programas que possa, de arte, de cultura, de esporte, para que o destino final seja o benefício e a preservação dos direitos da criança e do adolescente. Eu também tenho um outro projeto. Eu tenho um outro projeto que é mais ligado à participação das pessoas. Nós, enquanto família, eu e minha esposa, a professora Jane, nós fizemos um trabalho de apadrinhamento social. Eu chamo isso de apadrinhamento social. O que significa isso? Você adotar uma criança ou um adolescente, não em casa, mas para levar show, para passar uns dias de férias na casa da pessoa, para ver uma aproximação, ou seja, para você não fazer uma caridade de dar comida, disso e aquilo outro, mas levar essa pessoa uma nova perspectiva de vida. Então, esse projeto de apadrinhamento social, como se diz assim, você adota uma criança, um adolescente, e mostra para ela o outro lado da vida que às vezes na sua família natural ela não tem essa oportunidade. Continuando, o candidato Ramon Gonzalez. Sobre como você pretende implementar estratégias preventivas para evitar situações de risco e violação dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade? Então, o enfrentamento contra qualquer tipo de situação que fira o ECA
nós temos 267 artigos no ECA para defender. As partes preliminares e as partes fundamentais desse estatuto. Ele é composto por 11 tópicos. Dentro desses tópicos, todos os direitos da criança, todos os direitos do adolescente, ele é defendido. Saúde, integridade física, integridade moral, direito de escolha religiosa, entre diversos outros leques que o estatuto ele prevê. As políticas públicas aplicadas para que os abusos, para que os problemas que possam gerar o desenvolvimento de uma criança ou adolescente, ele tem que ser trabalhado em cima de projetos apresentados junto ao Executivo. O que é o Executivo? A Prefeitura da cidade. O Conselho Tutelar, ele depende de uma máquina governamental. Nós teremos ali como conselheiros, se formos investidos nesse mandato, se chegarmos a um resultado positivo nessa eleição, nós iremos apresentar, dentro das nossas atribuições, projetos à Prefeitura e dentro do que estiver dentro da realidade da Prefeitura Municipal, eles irão conduzir com o investido daqueles 5 conselheiros que são eleitos. Tudo que se faz no Conselho Tutelar, eu acredito que tem que passar por uma mesa, tem que passar por um conselho geral para que possa ser apresentado de forma efetiva. O trabalho de forma efetiva contra o abuso é prevenção. Por quê? Porque depois que acontece um abuso, depois que acontece um problema com a criança e com o adolescente, você reverter aquilo fica mais difícil. Você reverter aquela situação fica mais problemática. Por quê? Porque isso atrapalha o desenvolvimento da criança, atrapalha o desenvolvimento do adolescente. Então todo o nosso trabalho terá que ser preventivo. Abraçar a criança através do esporte, abraçar a criança através de oficinas, como nós temos a nossa amiga ali, Ana Lúcia, que é a facilitadora, abraçar crianças como trabalho contra a prevenção de drogas, porque esse é uma das maiores lacunas que está afastando um jovem das suas famílias, envolvimento com drogas. E esse é uma das maiores responsabilidades, onde jovens estão se perdendo, e nós, como candidato, e se eleito eu for, nós trabalharemos contra isso, apresentando políticas públicas, projetos efetivos e de funcionalidade para que esses problemas eles possam ser sanados e que nós possamos ter uma geração aí melhor do que essa que nós estamos vivendo. Não é essa geração ruim não, mas ela pode melhorar, tá bom? Candidato Carlinhos Cozinheiro. Por favor. Como você pretende implementar estratégias preventivas para evitar situações de risco e violação dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade? Bom, em primeiro lugar, de suma importância deixar claro que o Conselho Tutelar ele não executa. O Conselho Tutelar ele é um órgão garantidor de direitos e para isso ele tem a atribuição de requisitar serviços, seja em área de saúde, educação, esporte, lazer, assistência social. Então assim, eu falar para você, primeiro que eu já não posso dizer para você que eu tenho um projeto, porque o Carlinhos Cozinheiro, ele dentro do Conselho Tutelar é apenas um Carlinhos Cozinheiro para a matrícula dele, porque o Conselho ele funciona no colegiado. Então assim, o colegiado precisa decidir aquilo que tem que ser feito, entende? Se existe algo chamando atenção dentro da escola, o colegiado, o Conselho Tutelar, ele tem por atribuição ir à escola e fomentar a escola e requisitar a escola para que se trabalhe um certo tipo de tema. Isso é um trabalho de prevenção, né? É um sinal de alerta. Como que você sabe disso? Através de estatísticas, através de atendimentos que são feitos dentro do Conselho, né? E inclusive tem uma das respostas, que essa daí seria a resposta para uma pergunta que vai ter, mas eu já vou também adiantar. É através dessas estatísticas que a gente consegue entender qual tipo de violação de direito está acontecendo em cada região, através desses atendimentos.
E o Conselho Tutelar ele faz essas estatísticas de 3 em 3 meses. E para onde que vai? Gabinete, Ministério Público, juiz, Conselho de Direito, entende? O Carlinhos, enquanto pessoa física, nos momentos de folga dele em 2015, ele montou um projeto e ia nas escolas falar de prevenção às drogas, mas isso o Carlos CPF, não o Carlos matrícula, conselheiro tutelar. Tá? Então assim, o trabalho de prevenção eu já tinha dito isso num outro podcast, o Conselho Tutelar ele precisa ocupar os espaços. Tem cadeira no Conselho Municipal de Educação, cadeira no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Comunitário de Segurança. Então a gente precisa ocupar esses espaços e através disso, através dessas demandas, onde se delibera a política, a gente poder contribuir. Então participar de uma reunião de pais e responsáveis dentro de uma escola, falar do ECA. E acho que o projeto maior do Conselho Tutelar hoje, o desafio, é o ECA nas escolas. Esse é o projeto maior que tem do Conselho Tutelar. Por último, candidata Luciane Vieira. Como você pretende implementar estratégias preventivas para evitar situações de risco e violação dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade? Como está previsto no artigo 132 do ECA, eu vou requisitar serviços na área da saúde, esporte e lazer, na segurança, para promover políticas públicas de prevenção e violação dos direitos, como, por exemplo, o bullying na escola. Eu vou requisitar a educação, que coloca um projeto de prevenção ao bullying, palestras, dependendo da violação de direitos, o conselheiro vai requisitar uma medida protetiva. Passamos agora ao próximo tema, novamente por ordem de sorteio. Acesso à educação e cultura. Candidato Ramon Gonzalez. De que forma você planeja garantir o acesso de todas as crianças e adolescentes à educação de qualidade e às atividades culturais, promovendo assim o pleno desenvolvimento e inclusão social? É um assunto que eu não tenho muita propriedade a respeito de cultura, mas sobre educação nós temos uma pauta a ser compartilhada sim. A educação, ela tem, como eu vejo aqui no reflexo dessa escola que nos chamou a fazer participar desse podcast, como uma referência escolar na cidade de Vassouras. Essa escola é considerada uma referência. E não basicamente o município precisa de uma referência única. A cidade ela precisa de uma referência num todo, no geral. E como aplicar políticas públicas nisso? Com o papel do conselheiro. As escolas estão, é uma das atribuições de fiscalização. As escolas, elas estão sendo, como eu posso dizer para vocês, as escolas elas estão sendo corretas naquilo que está proposto pelo Estado, naquilo que está proposto pelas secretarias, pelo governo, a passar aos seus alunos. Elas estão cumprindo aquilo, a grade que tem que ser cumprida, elas estão exercendo aquilo que tem que ser exercido. Então, na verdade, nós temos aí a possibilidade de fiscalizar, de trabalhar. E eu quero compartilhar com vocês que estão aqui, com vocês que estão nos assistindo, você como aluno, você como aluna, você que é um aluno de escola pública, é um aluno de escola particular, você tem direito a questionar o critério avaliativo que você está passando sobre ele. Então, se você tiver uma dificuldade, olha, não concordo com esse critério avaliativo, não concordo com essa forma de ensino lecionada, se tiver dentro da grade, se tiver de acordo com o que o MEC promove, com o que as instituições de ensino promovem, ali vai se permanecer. Mas se não tiver base e nem for agregar nada no seu desenvolvimento,
eu acho que você pode sim questionar, você pode sim avaliar, e os superiores, né, diretores, conselhos municipais, estaduais, serão responsáveis por tirar ou não esses métodos de ensino que não estão sendo relevantes para o seu desenvolvimento. Continuando no sorteio. Candidato Silvestre aqui. De que forma você planeja garantir o acesso de todas as crianças e adolescentes à educação de qualidade e atividades culturais, promovendo assim o pleno desenvolvimento e inclusão social? Eu acho que essa questão é uma questão que eu e a minha esposa Jane, a gente tem discutido. Tem acontecido aqui em Vassouras muitos shows, muitas apresentações, muitas palestras, e a gente não percebe uma participação maciça da sociedade. Então, às vezes a gente vê um show, assim, uma coisa assim, que acontece, vamos assim dizer, um show de primeira e as pessoas não presenciam, né? As pessoas não participam. Aí a gente questiona o que está faltando. Então, eu acho que a participação nesse processo depende de um envolvimento que nós temos que ter. Por exemplo, hoje nós estamos aqui com uma palestra, né? E o número de alunos interessados é realmente muito pequeno. Por quê? Então está faltando esse interesse. Agora, por que essa falta de interesse? Eu acho que a gente tem que detectar isso é uma questão maior, né? De você se envolver com isso, de estar presente na sociedade, participar, dar o seu exemplo e não se cansar de lutar. Essas novas metodologias que estão aqui, eu acho que no fundo nós estamos sendo vítima de um modelo de sociedade que desvirtua aquilo que é mais presente, que é do dia a dia, que é da vida, que nós estamos ali e a gente fica divagando em outras áreas. Então a participação e o envolvimento das pessoas deve acontecer, deve ser estimulado para que a gente possa ter uma objetividade, um trabalho mais conciso. E nesse trabalho eu acho que o exemplo é fundamental. A gente tem que... Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. Tem uma observação que eu gostaria de fazer: tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que às vezes não gostam do mundo social, mas nós não vivemos só. Se você quer crescer na vida, você tem que interagir, você tem que participar. Então ninguém vai a lugar nenhum sozinho, e essa participação, essa integração dos pais na escola, das crianças nas artes, nos esportes, isso é fundamental. Eu acho que tem que ser estimulado através de políticas públicas, de facilitação, para que a pessoa possa participar mais e, com isso, ganhar mais experiência de vida. E a vida só tem sentido se for participativa. Continuando em ordem de sorteio. A candidata Ana Lúcia. Sobre acesso à educação. Então, eu fiquei um pouco confusa, porque eu já vou responder muito direcionado a vocês. Fiquei um pouco confusa, mas eu vou responder aqui bem direcionado a vocês que ficaram. Agradeço. Né? E a educação, tudo bem, estamos na escola, indo para a escola, mas existe uma coisa extra escola que é, inclusive, um dos direitos garantidos, que é o direito ao lazer, né? O direito a se... O que é isso, gente? O direito a se divertir, é o direito a participar de outras coisas, ir no teatro, ir ao cinema, entende? Ir ao museu, isso também vai contribuir. Vai no museu, mas o museu é chato. Ah, mas não sei o que é chato. Gente,
a gente vem da nossa casa, daquele núcleo familiar que é soberano. Vamos lá. Mas, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente precisa de outras informações. O mundo não é apenas a nossa casa. A nossa casa ela nos dá a base, em tese, pelo menos deveria. E aí vocês vão crescendo, e à medida que vocês vão chegando à adolescência, vocês começam a ver com os próprios olhos e a julgar. Tem coisa que vocês acham que não é legal, a gente que é adolescente acha que nada é legal, eu fui adolescente, e posso garantir que eu não achava nada legal, entendeu? Então, à medida que isso, o mundo foi se abrindo para mim, eu pude ter acesso à cultura, pude ter acesso a outras coisas que não fazem parte do meu, não faziam parte do meu mundo. À medida que isso foi apresentado para mim, vocês não têm ideia de quanto isso me ajudou, né? Eu me formei em balé, e sou professora de balé, e sou coreógrafa, porque eu ia a espetáculos de dança. Eu sou musicista e toco piano, e dei aula de piano muitos anos. Um minuto? Não tem problema. Porque eu fui estimulada, isso para falar do mínimo. Então, o que tem isso a ver com o conselho tutelar? Nós podemos, dentro do conselho, junto com o colegiado, solicitar que hajam dentro das escolas palestras, atividades, mostrando a importância dessas atividades extracurriculares para que vocês possam aprender a pensar. Porque é muito difícil a gente ser contra, sou contra, mas a gente como adolescente, desculpe a gente como adolescente, mas eu estou falando para vocês, é muito difícil a gente falar, mas o que faz com isso? Se vocês não tiverem elementos dentro da cabecinha de vocês, experiência, conhecimento, vivência, vão ficar eternamente naquela coisa, sou contra, não quero. Não, então aprender a pensar. Obrigada. Leão Sorteio. Candidato Carlinhos Cozinha. Pode repetir, por favor? De que forma você planeja garantir o acesso de todas as crianças e adolescentes à educação de qualidade e atividades culturais, promovendo assim o pleno desenvolvimento e inclusão social? Bom, é muito importante também frisar que o ECA preconiza a prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? Então, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, desde 1990, com a criação da lei. E esses direitos à educação, saúde, esporte, lazer, cultura, todos esses direitos a criança e adolescente têm prioridade. Então, os gestores do município, eles já sabem que a criança e adolescente tem que ter prioridade e acesso a essas coisas, seja cultura, seja educação de qualidade. Quando isso não está acontecendo e chega ao conhecimento do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, se tem uma criança, olha, tem um projeto de balé, mas eu não tive acesso, eu fui impedido de fazer. Então eu tenho que requisitar isso, porque essa criança ela quer participar. Então o Conselho Tutelar tem a obrigação, né, de requisitar a vaga dessa criança ou desse adolescente. Na escola, educação de qualidade. É dever do Estado ter a vaga na escola próxima à residência da criança ou do adolescente, né? Se não for próximo, tem que dar o transporte. No artigo 129.5, ele fala exatamente sobre isso, que é um dever da família matricular e acompanhar o rendimento escolar dos seus filhos. Então, ao mesmo tempo que o Estado, né, que o governo, ele dá a vaga escolar como direito, é um dever também da família, então principalmente do aluno, zelar por esse espaço, respeitar os professores e disso participar, né, desse desenvolvimento, como já foi dito aqui por algum candidato que eu não me lembro, participar dessa construção da educação para que isso seja transformado em uma educação de qualidade. E a cultura, o lazer, isso tudo que não tiver no município é dever do
conselho tutelar requisitar, seja ele levando essa pauta para uma deliberação, não saiu a desculpa, para deliberar, desculpa, não saiu a palavra, para deliberar em reunião de conselho de direitos da criança e do adolescente, porque é ali que vai deliberar. Então tem que ter algum projeto na cidade para isso. Essa é a forma que eu vejo. A candidata Lucilene Vieira. De que forma você planeja garantir o acesso de todas as crianças e adolescentes à educação de qualidade e atividades culturais, promovendo assim um pleno desenvolvimento e inclusão social? Então, isso daí é um direito constitucional, né? Não só de criança e adolescente, mas também de todos. E garantir o acesso desde casa até a escola, a permanência do adolescente e da criança na escola. É saber por que existe a FICAI, a evasão escolar, é atender o porquê ele não veio, porque ele faltou, porque ele não retornou, é fazer um atendimento desde a família até dentro da escola, até o que é o comportamento, o rendimento e a frequência desse aluno. E é assim que eu vou conseguir garantir o acesso à educação e à cultura dessas crianças e adolescentes. Por conta do tempo que nós temos, nós tínhamos já separado 5 perguntas que os temas já foram previamente divulgados aos senhores. Então, por conta do tema, nós vamos ter que reduzir e passar para o próximo bloco, tá? Peço que pensamos todos em relação a isso. Passando então para o próximo bloco, a gente vai, no terceiro bloco, vocês vão poder fazer perguntas entre vocês, ordem de sorteio. Vocês vão escolher alguém para fazer a pergunta. Vocês têm 2 minutos para perguntar e a pessoa tem 2 minutos para responder. E o tema é livre desde que esteja dentro do assunto relacionado ao debate. Então, por ordem de sorteio. Não, vou sortear quem vai perguntar, né? E a senhora, o candidato sorteado, escolhe um candidato a qual pergunta vai ser direcionada. Sim. Não, esse é o próximo bloco. Tá bom? E vai ter pergunta, ele responde, eu tenho uma... Sim, ele tem o direito de resposta. Candidato Ramon Gonzalez, o senhor pode escolher o seu candidato? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Silvestre Aquino. E a pergunta que eu vou fazer a ele é a seguinte: quais são propostas, dentro do que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos 267 artigos, quais são as propostas para o senhor para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente mais importantes? Todos os 267 artigos são de extrema importância e facilitação para o desenvolvimento. Mas quais deles o senhor visa com maior ênfase para o desenvolvimento ético, moral, desenvolvimento dentro da sociedade e dentro de todo o contexto para o desenvolvimento para ser um adolescente, um homem, uma mulher honrado? O senhor pode me responder? Pode iniciar, o senhor tem 3 minutos para responder. Partindo do princípio de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que rege as relações entre a criança, o adolescente e a sociedade, a gente tem que obedecer o Estatuto. Tá? Agora, dentro do Estatuto tem vários direitos garantidos. Eu, como professor, não poderia deixar de elencar aqui a educação como sendo a coisa mais importante. Porque é através do conhecimento, e aí eu não só falo do conhecimento científico, do conhecimento erudito, né, do conhecimento formal. Eu falo do conhecimento de uma maneira geral. Às vezes você aprende, por exemplo, a
fazer comida em casa com a sua mãe, com a sua avó. Às vezes você pode aprender uma profissão num curso extra sistema, você pode fazer um curso. Então a mudança do indivíduo depende do aprendizado que ele tem. Então, partindo desse princípio, eu vou me esforçar, é meu lema de vida, conhecimento, divulgar o conhecimento. Eu acho que através da educação a gente pode mudar a sociedade. E isso eu falo com uma certeza, uma garantia de que todos os avanços que a sociedade teve é fruto do conhecimento. É claro que existe uma coisa até estranha de se falar. A sociedade ela caminha de uma certa forma, ela dá 3 passos para frente e 2 para trás. Isso, se vocês observarem, inventaram a energia nuclear. A primeira coisa que o homem fez foi usar a bomba atômica para destruir 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. Mas a energia atômica ela pode ser muito benéfica para a sociedade. Então, o conhecimento é importante, mas é mais importante o que você vai fazer com esse seu conhecimento. Então, a gente vê, por exemplo, o celular. Que maravilha, gente! O celular é um computador nas suas mãos. Agora, para que você usa? A educação direcionada para o bem, você pode ler artigos, você pode fazer cursos, você pode se divertir. Entendeu? Então, a maneira como você usa a educação é mais importante. Então, eu elenco a educação como sendo um trabalho necessário, não só do Conselho Tutelar, de todo mundo, do Conselho Tutelar, junto com a rede de atendimento, junto com os serviços do Estado, a saúde, a educação. Hoje em dia se fala muito em saúde, mas a saúde começa com a alimentação, a saúde começa com dormir bem, a saúde começa com atividade física. Obrigado, eu acho que eu tentei responder a sua pergunta. O senhor tem 1 minuto para o direito de resposta. Na verdade, eu vou pular aqui no direito de resposta. Ele conseguiu atingir as expectativas ao qual a pergunta, que a educação, esporte, lazer, cultura, mesmo não tendo uma propriedade, porque cada um tem propriedade maior em certos assuntos, ele levou para o lado que tem propriedade, que é a educação, outro vai levar para o esporte, para o lazer, para a cultura, mas esses são os focos fundamentais. E ressaltar aqui também a saúde como um dos focos mais importantes para a atuação direta aí do conselheiro tutelar. Requisitar políticas públicas de saúde para o município. É isso. Continuando em ordem de sorteio. Candidato, você vai ver aqui. O senhor pode escolher o seu adversário para qual será direcionado a semana. Eu vou escolher aqui a nossa professora de balé, porque eu sou voltado para as artes, eu gosto muito de arte, eu acho que a arte é fundamental na vida das pessoas. 3 minutos para falar. 2 minutos para falar. Mas eu vou fazer isso mais tempo. Então, eu gostaria de falar para a Ana Lúcia como ela pretende atuar como conselheira no tocante à sua atuação, como se fosse uma pessoa. Porque está muito implicado o titular, o conselheiro tutelar e a pessoa. Eu acho que é meio difícil você distinguir isso aí. Mas, como conselheira tutelar, o que você faria, você desempenharia o seu papel com mais ênfase? Você está certo, Silvestre, é muito complicado, né? Porque cada um que vai assumir essa função vai levar a sua característica principal, né? Eu sou bailarina, eu sou pianista, mas eu tenho uma graduação em psicologia, faço uma formação permanente em psicanálise e faço uma pós-graduação nesse momento em psicologia investigativa.
quem não sabe o que é isso, é aquele famoso criminal profile para quem gosta de criminais. Então, o que acontece? A minha ênfase seria muito mais na questão da prevenção à violência. Porque tem uma coisa a ver com a outra, o balé, a música, isso, aquilo. Como eu disse, são vários os tipos de violência, né? Não somente a física. Tem aquela que dói no corpo, tem aquela que dói no coração, tem aquela que dói aqui, fazendo com que a gente pense que a gente não é aquilo que a gente é, né? Então, antes, muito antes da gente ter uma educação escolar formal, né? Antes da gente ter isso, nós precisamos ter uma noção do que nós somos. Temos que ter uma autoestima garantida. Todos esses tipos de violência nos agridem de uma forma impactante, absurda e às vezes sem retorno. Uma criança humilhada, uma criança espancada, um adolescente humilhado, submetido a condições, às vezes, precisa ficar olhando o irmão dentro de casa, coisas desse tipo que a gente encontra, né? Tudo isso vai privando, vai afunilando como é que eu vou dizer para vocês? A consciência. Eu não sei se estou me fazendo entender. Isso vai afunilando. E não há graduação que forme um caráter. Não há graduação, não há graduação que transforme a consciência. Sim, transforma a consciência. Mas o caráter é complicado. Caráter é complicado de você modificar porque é uma coisa que vem lá de baixo. Se você achar, talvez caráter não seja a palavra, eu posso ter dúvida também, posso errar, mas talvez aquela coisa assim, você sempre foi humilhado, você sempre está dizendo que você é burro, que você não vai acontecer, que você não vai fazer nada da sua vida. Se você vive sobre isso, eu estou fazendo um recorte aqui, tá? Para não me alongar, porque o tempo é curto. Se você vive sobre isso, não adianta você se formar em ciências, em física, em filosofia. Você precisa estar com a sua mente aberta, com a sua autoestima em dia. Então, eu acho que o que leva a pessoa a procurar são as diversas violências cometidas desde lá de dentro de casa. Muito bem. Então, tentando focar nisso, na questão da violência em favor de uma consciência mais saudável, de uma mentalidade mais saudável. Eu só tenho que corroborar ela com esse pensamento, porque, coincidentemente, eu fiz a pergunta a ela porque eu sabia que ela ia dar essa resposta. A gente não abre dúvida, eu tinha quase certeza. Porque a violência, né, é ignorância. A violência é ignorância. E quando eu falo ignorância, eu falo desconhecimento. Platão dizia que o homem só age de forma maldosa porque não sabe o que é bom. Então, quando a gente é bom, a gente é leve, a gente está aberto, a gente não precisa ser santo não, é querer acertar. Então, a violência realmente é um ponto negro na sociedade. Tem gente que se a gente deixar o império da violência vencer, a inteligência, a generosidade perde a importância. A delicadeza, a gentileza perde a importância. Então a gente tem que primar pelo princípio da civilização. Continuando agora. Candidata Luciane Vieira. A senhora pode escrever para aqui, se ela direcionar para a sua pergunta. Vou perguntar para o Você pode repetir a pergunta. Por que você decidiu retornar candidata a conselho tutelar, ressaltando que um dos requisitos não precisa ser ter faculdade, ter experiência em alguma área, pode responder. Você decidiu retornar candidata a conselho tutelar. Uma candidata, pergunta maravilhosa essa, né? Muito boa. Primeiro eu queria ressaltar aqui, antes de te responder, o prazer, né, de poder estar aqui do seu lado, porque nós tivemos 2 mandatos juntos, né? Nós trabalhamos juntos, né? E atuamos no mesmo conselho, então para mim é uma honra poder estar até para responder essa pergunta. Bom, na realidade,
eu tinha decidido que não viria mais, né? Eu me formei, né? Sou psicólogo, estou fazendo pós-graduação agora em neurociências com ênfase em autismo, então eu foquei que eu iria seguir esse caminho. Mas do ano passado para cá, quantas pessoas têm me parado na rua e me perguntando: você vai voltar? Você vai voltar? Quantas outras me perguntando: você não está lá? Procurei o conselho, não fui atendido, não falando, querendo falar mal do colegiado atual, nada disso. Mas pessoas que vieram questionar que não estavam conseguindo alcançar aquilo que buscavam dentro do conselho e o porquê que eu não iria retornar. E tanto que eu não tinha decidido vir, que eu só fiz a minha inscrição 3 dias faltando para o término dela, depois que foi até prorrogado, porque acho que tinha um número pequeno de inscritos. Mas então, com isso tudo, voltou aquela coisa dentro de mim, da paixão, né? Do amor que eu tenho pelo Conselho Tutelar, pelo órgão Conselho Tutelar, pelo amor que eu tenho de garantir direitos, da militância de direitos humanos de criança e adolescente. Porque mesmo fora da atuação do Conselho Tutelar, eu estive dentro da associação estadual, eu nunca saí. Então, continuo como coordenador regional, me capacito de 3 em 3 meses, estou nos fóruns permanentes de 3 em 3 meses, tenho grupos de WhatsApp de todo o estado, então a gente está sempre falando sobre isso. Então aflorou novamente o desejo de estar lá dentro, porque só quem esteve lá dentro, como você esteve, sabe o que é aquilo. Só quem esteve lá dentro do Sirene sabe o que é você num plantão sobreaviso, com o celular do plantão na cabeceira da mesa, como que você cochila 10 minutos e acorda achando que o celular tocou e você não ouviu, que pode ter uma criança com seu direito violado. Só quem esteve lá dentro sabe o que é você ver a dor de uma mãe que procura um pediatra, um médico, uma medicação, um exame que não tem, e que só o Conselho Tutelar pode requisitar isso para ela. Você sabe porque você esteve lá também. Então, por esses motivos e muitos outros, tá, eu resolvi retornar. A senhora tem contribuindo, né, a resposta dele, né? O conselheiro tutelar não precisa ter experiência e formação de ensino superior, ensino médio. E todos podem ser candidatos, estar lá e aprender. Você precisa ter a sede por pesquisar e se informar para ter uma atuação adequada com aquele caso, daquele problema e resolver. Candidato Carlinhos José. Eu não vou devolver para você, porque eu tinha uma guardadinha aqui com o meu companheiro Ramon, porque ele quer ir embora, e eu falei: não vai não, que eu vou te fazer uma pergunta. Candidato Ramon, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. Ramon, caso prático, né? Você está dentro do Conselho Tutelar e você recebe a ligação da escola, já que nós estamos dentro da escola, eu vou trazer um caso de escola, e você traz uma situação da escola onde 2 adolescentes brigaram, se estapearam, não respeitaram o professor, agrediram o professor, uma situação de violência dentro da escola entre 2 alunos, ou entre um aluno e um professor. E aí liga para o Conselho Tutelar, porque se tratando de criança e adolescente, Conselho Tutelar. Qual seria a sua atuação como conselheiro tutelar? A minha atuação de início é tentar entender a qual ponto chegou aquela situação, o porquê que isso chegou a acontecer, para que nós possamos fazer dentro disso uma mediação. A primeira mediação ela começa dentro de casa. Você precisa entender a base dessa criança, a originalidade dessa criança. Eu estou falando sem propriedade de mandar, sabendo que se tem uma pergunta aqui de um rapaz que já foi 2 mandatos conselheiro tutelar. Então, eu estou falando isso
como um candidato, alguém que não esteve lá dentro ainda, e dentro do conhecimento e sabedoria e discernimento que eu tenho, pode ser até limitado na resposta, mas eu preciso responder. Primeiro, saber o porquê aquilo aconteceu, a base familiar dessa criança, desse adolescente, qual é essa base? E trabalhar dentro dessa base familiar, como? Advertindo, conhecendo, entendendo o ambiente familiar, para poder saber se aquela criança é uma criança agressiva do lado de fora, se aquele jovem é um jovem agressivo do lado de fora, porque está pegando um reflexo dentro da sua casa. E se esse reflexo for de dentro da casa, o que nós vamos fazer? Nós vamos orientar esta família para que essa criança ela possa ser educada, essa criança ela possa ser direcionada de uma forma diferente, a não ser a agressão física, a agressão verbal, porque quem é tratado com agressão, agride. Quem é tratado sem amor, não ama. Quem é tratado com violência, é violento. Essa é a matemática. O que você dá, você recebe. O que você recebe, você dá. Então, basicamente, é isso. Essa é a minha resposta. E dentro do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas preliminares, aonde se trata a respeito de violência, e a primeira orientação, a apresentar essa criança aos equipamentos governamentais, como CRAS, para apresentar essa criança, esse adolescente, para o CRAS, e o CRAS vai começar a fazer um acompanhamento, colocar esse jovem dentro de oficinas, fazer com que aquele ambiente que ele vivenciava dentro da mente dele possa mudar e ele possa dali para frente ser uma criança, um adolescente desenvolvido com outros pensamentos e que ele entenda que agressão, problemas desse tipo não pode impedi-lo de viver uma vida dali para frente diferente. Bom, independente de eu ter sido conselheiro de mandato, não, o ECA ele diz que o Conselho Tutelar ele requisita serviço, né? E um deles é dentro da segurança pública. Quando a gente fala adolescente e que teve uma situação de violência, e a escola nos liga, a orientação é chamar o serviço de segurança pública, porque quem é que lida com a violência? Quem é que vai lidar com o crime, que no caso para adolescente é um ato infracional análogo a crime. Então, a partir de 12 anos, ele está cometendo um ato infracional. Então, é preciso que o Serviço de Segurança Pública dê o suporte à escola. Se nesse momento a escola diz, já chamamos e mandaram ligar para o Conselho Tutelar tem que requisitar esse serviço na segurança pública para que seja feito. Não que depois o Conselho não vá acompanhar, claro, até porque dependendo da violação de direito, ele vai ser encaminhado e a criança seria com o Conselho Tutelar encaminhando para fazer orientações. Agora, a candidata Ana Lúcia, a senhora pode fazer a sua pergunta. Ah, não, tudo bem, o candidato Ramon Gonzalez, ele vai precisar se retirar. A senhora Ana Lúcia pode fazer a sua pergunta ao seu candidato. Lucilene também está participando do conselho, né? Já foi conselheiro, já atuou. Você voltou para mim? Então, uma vez conselheiro, sempre conselheiro. Quem passar lá vai sentir isso mesmo. Como eu acho que eu voltar agora, eu penso voltar com outro olhar. Um olhar, antes eu tinha um olhar de comunidade. Agora, hoje eu tenho uma visão de município, demandas do município. Agora eu tenho visão de escola. Então, enquanto escola, enquanto eu como professora, eu vejo a necessidade de mais atuação, mais criação de políticas públicas na área da educação inclusiva, mediação, atendimento às famílias. Esse é o meu desejo de voltar. É por isso que eu estou concorrendo ao processo de escolha novamente. E também quero complementar que não só ser conselheiro tutelar
coloca um dever da gente garantir direitos de criança e adolescente, mas sim como cidadão. A gente vendo uma violação de direitos na rua ou em qualquer outro lugar, a gente tem que denunciar, vai nos órgãos, vai na delegacia. Eu faço isso. Não feche os olhos, atue, seja um cidadão, faça valer os seus direitos e o do próximo. Eu fiquei muito curiosa, porque eu sou marinheira de primeira viagem no Conselho Tutelar, nessa tentativa de entrar no Conselho Tutelar como conselheira. Eu sou marinheira de primeira viagem, mas, como eu já expliquei, o meu trabalho dentro do CRAS foi me instigando nem sei se é a palavra, eu fui meio que impelida por conta de ver o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, como é que dá para diminuir aquele sofrimento, aquela angústia, todas aquelas situações emocionais que as crianças e adolescentes vão ficando ali causados por acontecimentos externos. E eu estava muito medrosa, me deu um medinho, sabe, de me candidatar, me deu um medão. Mas eu estou vendo aquilo voltando, né? Estou vendo o Carlinhos voltando, então eu tenho a impressão que é uma causa que vale a pena abraçar e a gente tem que prestar muita atenção às causas que a gente abraça, que sejam causas pertinentes, né? Agora que os candidatos já realizaram as perguntas, nós vamos passar para a pergunta da plateia presente. Algum aluno, algum colaborador da escola tem alguma pergunta a realizar? Pode ficar. Bom, eu achei muito interessante a candidata Valúcia quando ela deu alguns exemplos de situações em adolescentes e situações deprimentes, não é? E uma situação que ela disse é quando ela pega um adolescente tendo que tomar conta do irmão em casa. Então eu gostaria de dar uma situação que eu vi no jornal há pouco tempo atrás, perguntar para a candidata, nessa situação, o que ela faria. Há um tempo atrás, eu assisti no TV, resumidamente a história, uma vizinha, ela fez uma denúncia, denunciando outra vizinha por deixar seus 2 filhos sozinhos em casa. Quando o conselheiro chegou, junto com sua equipe, o menor estava dormindo e o maior, já tinha seus 16 dias, completado 17 anos, no mês seguinte, estava acordado, tomando conta do irmão. Porém, essa mãe é viúva, mãe solteira, e tinha que trabalhar naquele horário, sem ninguém para poder deixar olhando os filhos. E aí a vizinha, que muito diferente, casada, tem seus filhos, tem babá para tomar conta dos filhos, se incomodou com aquela situação e denunciou. Qual seria o posicionamento de vocês nessa situação? Qual é seu nome? Agnes. Agnes. Obrigada, Agnes. Eu entendi, eu acho que eu entendi aonde você quer chegar. Eu acho que eu entendi onde você quer chegar. Esse menino de 16 anos está tomando conta do irmãozinho pequeno, tal. Do que eu estou falando? Nesse caso, não tinha com quem ficar, a mãe trabalha, ou seja, aquela situação que salve-se quem puder, né? Vamos fazer aqui das tripas coração. Eu tenho filho pequeno, etc. Então, ninguém vai entrar no mérito aqui de ter filho ou não ter filho. A questão é essa situação. Ela precisa trabalhar, ela não tem marido, ela precisa sustentar esses 2 filhos. Por acaso, nessa situação que você deu aí, o menino maior estava tomando conta do menor, um menino de 16 anos, já um adolescente. Então, a que situação eu estou me referindo? Para não responder bobagem para você. Eu estou me referindo a uma situação assim: tenho 10 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, as idades. Né? E aí, por várias questões, né, eu preciso me ausentar. E aí, aquela criança não vai à escola, fica responsável por fazer a alimentação dos menores, fica com responsabilidade de dar banho, de fazer tudo, de fazer papel de mãe, né, para a gente encurtar o assunto. Para fazer papel de mãe. Ela está sendo, então,
Ela está perdendo a oportunidade de estar na escola, de estar vivendo a vida dela de criança, se desenvolvendo. É um imbróglio, né, gente? Porque como é que faz com isso? Cada caso é um caso. Se a pessoa tem filho, tem babá, e tem emprego, e tem isso, e tem aquilo, e está tudo certinho, as crianças estão seguindo o seu rumo normal, tudo bem. A denúncia, acredito pertinente, essa denúncia que você contou aí para mim, Agnes, para nós, né? Estou sozinha aqui. É pertinente a denúncia, porque o que você está vendo ali? Um adolescente cuidando de uma criança pequena. Esse adolescente está deixando de ir à escola, esse adolescente está deixando, ele está fazendo os trabalhos domésticos porque a mãe está fora. Eu não sei, mas pela minha experiência no CRAS, que eu ainda não entrei em conselho tutelar, a minha experiência no CRAS me diz o seguinte, um minuto, né? A minha experiência no CRAS me diz o seguinte, muitas mães que têm uma situação parecida, elas vão lá, elas trabalham, elas nos comunicam, olha, tal hora eu volto em casa, o fulano vai estar pronto para ir para o CRAS, enfim, percebe como é delicado? Percebe como é delicado? E agora eu vou apertar uma tecla SAP aqui. De repente eu tenho 5 filhos, deixo meu filho maior tomando conta dos menores e vou ao cinema. Eu não posso ir ao cinema? Então vou terminar. Claro que eu posso ir ao cinema, desde que eu esteja ali cumprindo as minhas obrigações dentro de casa. Nem me chamo de obrigação, né? Porque se eu tenho filho, tem essa questão toda do cuidado, do tratamento. Encerrou? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas existem casos e casos. Denunciar, ok. Averiguar, fundamental. Na minha posição, não espere nenhuma atitude minha sem averiguação, sem pesquisa, sem contato com o colegiado. É isso, espero que me responda. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é para você, Carlinhos, né? Eu até anotei aqui para não esquecer a pergunta. Mas como o Conselho Tutelar atende as necessidades da vítima após algum evento traumático? Como promove o acolhimento das crianças com necessidade especial? Como que o Conselho Tutelar acolhe as crianças, tipo, quando elas sofrem algum evento traumático ou quando elas simplesmente têm uma necessidade especial para ter aquele atendimento, aquele acolhimento? Uma ótima pergunta. Seu nome? Isadora. Isadora? Isadora, ótima pergunta. A atribuição do Conselho Tutelar dentro de todas as atribuições, ele aplica medidas, certo? E, para tanto, ele requisita serviço na área de saúde, esporte, lazer, educação. Então, se eu atendo uma criança, um adolescente que passou por situações traumáticas, por mais que eu seja psicólogo, eu não estou ali como psicólogo. Né? Eu tenho uma equipe técnica dentro do conselho que me dá uma direção, que é um psicólogo, um assistente social, que me dá uma direção para onde que a gente requisita o serviço, para onde que a gente encaminha. Então, assim, são situações traumáticas, eu vou encaminhar para acompanhamento psicológico, psiquiátrico, o que seja dentro da saúde. Teve uma violação de direito, o direito foi violado, eu vou encaminhar para o equipamento da rede de atendimento que se chama CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado em Assistência Social, que trabalha com situações de violação de direito, ao contrário do CRAS, que é uma questão de vulnerabilidade social. Então, pegando até um gancho nisso, sobre a pergunta da colega, essa mãe, se ela não trabalhar, ela vai entrar numa situação de vulnerabilidade social. Não é verdade? Então, o que eu faria também como conselheiro? Teve a denúncia? Eu tenho que atuar, eu tenho que ir lá ver. Aonde que eu requisito o serviço? Não é na área de educação? Se tem uma criança e eu estou botando um adolescente em desenvolvimento para cuidar de uma outra criança, então 2 crianças cuidam uma da outra. O adolescente está no celular, claro, ele vai estar no celular. Dizer para mim que não está, ele vai estar. Em algum momento ele vai descuidar daquilo dali.
Essa criança tinha que estar onde? Para você? Na escola. Se é a idade de escola, na escola. Se é a idade de creche, essa criança tem que estar na creche. E se ela não está na creche, é porque a mãe não conseguiu vaga. Sim. E o conselho tutelar vai fazer o quê? Ele vai requisitar essa vaga para que essa criança não fique em vulnerabilidade. E muita gente já acha que vai lá e vai arrancar essa criança da mãe, vai botar no abrigo. Tá? Tem uma violação de direito que a gente precisa atuar. Então, dentro da tua pergunta, eu consegui também falar da pergunta da colega. Essa é a atuação do conselho. O conselho tutelar, ele não executa serviço, gente. Ele requisita serviço a quem executa. Então, eu jamais posso chegar aqui, que eu vou fazer, que eu vou... Não vou. Eu vou requisitar, vamos sentar em colegiado, vamos discutir o caso, vamos levar essa família ao conselho, vamos atender, vamos ver para onde... mas o município não tem creche, então a gente judicializa a causa. Entendeu? Deu para responder a pergunta? Deu. Até a outra pergunta que eu ia fazer, que essa até para o Silvestre, era parecida com isso, só que acabaram não entrando nessa requisitação. Mas eu vou perguntar, o Conselho Tutelar, ele tem alguma forma, já que você tinha falado sobre celular, etc., ele tem alguma forma de lidar com a segurança online das crianças e ao uso responsável da tecnologia? Essa pergunta É porque eu lembrei que você falou sobre celular e eu fiquei curiosa, porque... Essa pergunta é tão difícil de responder, porque o celular relativamente é uma coisa nova, como as tecnologias de informação também são coisas novas. Como é novo também a inteligência artificial, que está assustando muita gente, e a gente tem que pedir para parar de fazer essas pesquisas, né? Então, isso são questões a ser discutidas. Agora, seria muito interessante o trabalho educacional com os pais, porque o que a gente observa é que as pessoas estão assim encantadas com as tecnologias e a gente vê pais dando celular a criança de 1 ano, 2 anos. Então aí o celular vai fazer o papel de babá, uma babá eletrônica. Sim. Aí a gente pergunta, será que essa criança tem capacidade até mental de compreender as informações que ele vai conseguir, a luminosidade, o som que às vezes é estridente e tudo mais? Então eu acho que isso é uma questão muito complexa, Que ainda vai ser discutido. vai ser discutido, ninguém pode chegar e tirar o celular da pessoa, que é um direito dele, acesso às tecnologias também. Eu acho que é mais no sentido do trabalho de compreensão, de educação mesmo, que deve começar, nesse caso, ele deve começar com os pais. E aí, nesse caso, deve começar com os pais. Para que os pais estabeleçam um limite. Tem que tirar o celular? Claro que não. Não pode tirar o celular. Não deve, né? Mas tem que disciplinar como tudo na vida deve ser disciplinado, né? Obrigada. Tem um projeto Criança Feliz que trabalha com a mãe do bebezinho, formas lúdicas de brincar, crescer saudavelmente, tirando tudo. As pessoas só precisam ter acesso, né? Encaminhamento requisitado pelo conselho e cumprimento. Sim, Se eu não só for precisa cumprir, ter acesso. Aí eu queria me dar uma parte comigo. Não falando do conselho, estou falando do eu conselho. Na falta desse acesso, desculpa, na falta desse acesso é o que a Luciana É porque eu não sei nem saber que existe isso, então eu sou outro problema, ninguém nunca sabe. E esse tipo de coisa que eu acabo não podendo ir atrás. Então, conhecimento é fundamental. E essa divulgação foi igual um debate que teve sobre a violência sexual, onde um promotor falou que não, hoje todo mundo tem acesso. Não tem. Não é você postar numa página de prefeitura que a pessoa lá de dentro da roça, lá da lavoura, que ele vai na página de prefeitura. Além de que na internet também tem muitas informações que acabam passando por cima isso aí. durante o problema. Isso aí, acesso. Rapidinho, eu acabei tendo uma terceira pergunta aqui, e é para você, Ana Lúcia, né? Não, Ana Lúcia ou Luciana? Eu? É, você. Tá. Na parte, porque você estava falando sobre atividades extracurriculares, etc., eu queria saber se tem algum projeto que esteja talvez em andamento para escolas terem mais atividades extracurriculares
adolescentes ou as crianças a terem mais esse acesso, tipo... Se tem, se já existe? Se já existe ou ainda está em Eu desenvolvimento. desconheço, né? Se existe agora, se tem alguma coisa implantada em alguma escola, né? Vocês que são Porque tipo, eu professores vejo não muitos têm. exemplos de outros países fazendo isso. Aí eu Sim. queria saber se o Brasil está tendo aqui. Por isso, já, né? Por isso que quando eu falei ali atrás da questão de requisitar junto ao colegiado atividades dentro das escolas é justamente nesse ponto aí que eu estou tocando. Essa questão de vocês terem outros tipos de atividades que coloquem vocês mais no mundo, né? Para que a gente possa pensar. Eu lembro que eu usei bem essa expressão, pensar, né? Porque a gente pensando, a gente pode talvez distinguir uma coisa da outra, não aderir a uma massa que seja negativa, né? E distinguir, né? O que está rolando quando todo mundo está dizendo que aquela parede lá é vermelha e só você está falando que é azul, gente, mas é azul, como é que eu reajo quanto a isso? Então, o que eu queria falar é o seguinte, do celular, claro, ninguém pode tirar o celular do lado, ninguém vai lá tirar o celular da pessoa. Mas vocês que são experientes, o Carlinhos que ele tem o ECA na cabeça, gente. Eu tenho que olhar aqui o artigo, tá? Ainda. Eu não tenho. Mas tem uma legislação que tem ingerência sobre conteúdos. E que o Conselho Tutelar, ele pode sim interferir em conteúdo. Mas interferir nesse sentido, sempre solicitando, né? Nós não podemos chegar e fazer. O nosso poder não é de ação, é de, qual é a palavra? De solicitação. Sim, é porque eu estou falando isso também, nessa parte do celular, por conta que tem muitas vezes que a própria criança não sabe o que está acontecendo ali dentro, então não tem como anunciar ao pai que está acontecendo alguma coisa ali. Isso aconteceu até com minha irmã mais nova, quando ela estava jogando o jogo. Aconteceu uma coisa realmente bem desconfortável com ela lá dentro, já que era um jogo online. Começaram meio que ficar fazendo coisas com ela dentro do jogo e ela não sabia o que estava acontecendo, então não podia falar com o pai porque não sabia que era uma coisa errada. Eu que percebi, tive que falar com os meus pais o que estava acontecendo ali no momento, mas ela não tinha noção do que estava acontecendo. Por isso que às vezes eu me questiono se tem alguma coisa que esteja trazendo, né, principalmente o Conselho Tutelar, se está trazendo alguma coisa para poder trazer essa segurança para as crianças ali dentro. E onde você teve essa sacada que isso é errado? Por conta que era coisa de chat, tipo, a minha... onde você aprendeu que isso é errado? Assim, não foi com seus pais, foi no lugar. Ótima pergunta, eu não faço a mínima ideia. Porque tem gente que aprendeu com assim, eu já era um pouquinho mais velha, eu tava com uns 12, 13, 14 anos por aí, porque foi assim, foi 1 ou 2 anos atrás. E porque minha irmã até a quarentena não tinha celular, ela teve que receber o celular na quarentena por conta de aula online, que foi um dos problemas ali, né? Então ela começou a jogar, começou a fazer esse tipo de coisa, e eu percebi no momento que eu estava do lado dela, que tinha uma pessoa que estava jogando com ela nesse jogo online começou a falar, fica na cama, aí começou a subir, aí eu percebi automaticamente que estava tendo alguma coisa errada ali e falei com a minha mãe. Mas ela não sabia, ela brigou comigo. Deixa eu fazer um complemento aqui, interessante. Vocês têm irmãos, dá licença? Então tá bom, depois eu falo. Não, mas a gente só pode ter que entrar só ajudando aqui a próxima o senhor quer terminar? Chegar na finalização eu falo pra ele. É porque a gente ainda tem tempo das considerações finais, o senhor pode dizer. Aí eu falo essa parte. Tem mais uma pergunta da professora? Tem mais uma pergunta? A professora. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Pândela, eu sou professora de projeto de vida FSE e tem uma dúvida que eu sempre tive, né? Eu não sou de Vassouras, eu me mudei para cá recentemente e eu observava, né, que em todas as cidades em que eu trabalhava como professora, o pessoal, né, que era eleito no Conselho Tutelar não tinha um preparo, né, que era uma coisa que me preocupava muito. As ações eram ações muito soltas, né, sem um mínimo de noção, né, de
né? E com certeza ele negou, né? E as crianças, inclusive, faltaram à escola depois por muito tempo, porque possivelmente sofreram mais agressões. Né? E eu, como adulta, né, por ser futuramente mãe, eu me preocupo muito com essa questão da preparação das pessoas que se colocam no conselho tutelar. Então, a minha dúvida é: existe algum curso de formação para você mesmo? Isso, algum curso de formação para quem quer pleitar o cargo e depois? Existe uma formação específica para a pessoa saber exatamente como trabalhar, né? A quem recorrer e, às vezes, as principais medidas de mediação em casos um pouco mais graves? Sim, o processo de escolha exige ensino médio, não exige uma formação. E durante o mandato, tem formações na Associação de Conselheiros Tutelares, tem formações que são pagas, as diárias do conselheiro participar, são pagas pela assistência social. Então, o conselheiro alimentação, transporte, a prefeitura dá tudo para o conselheiro se capacitar. Além de palestras na internet, o ECA também é um manual que o conselheiro tem que consumir, interpretar para saber atuar. Ele sabendo a interpretação de cada artigo, ele vai atuar de forma correta, se ele não fugir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Posso complementar? Claro. Posso? Então, conforme a companheira ali ela falou, para você se candidatar, você cumpre alguns requisitos que a lei federal manda, que está no ECA, e a lei municipal estabelece mais algumas outras coisas. Algumas aberrações também, país afora, né? Até habilitação estão exigindo em alguns lugares. O conselheiro ele não está ali para dirigir, ele tem que ter um motorista. Quando você é eleito, passa por todo o processo e você é escolhido pela sociedade, antes de você assumir, existe uma capacitação aí de 3 dias, 4 dias que o município oferece, né, contrata uma empresa, né, para poder te capacitar, te dar uma luz do que é o conselho, correto? E a partir de 2012, com a lei federal, com a alteração do ECA, na lei federal 12696 de 2012, lá no parágrafo 134, no artigo 134, no parágrafo único, é esse interesse que a gente adora, sabe? É por isso que às vezes eles acham que o Conselho Tutelar é polícia. Aí, quando as pessoas falam, vou chamar o conselho para você, ele não entende que o conselho é um garantidor de direito, ele acha que o conselho é polícia. E não é. É por conta dessas coisas. Me desculpe. Então, no artigo 144, ele foi alterado pela lei 12696, que lá no parágrafo único diz o seguinte: constará na lei orçamentária municipal ou distrital previsão de recursos necessários para o funcionamento do conselho, que seja equipamentos, servidores, né, para o funcionamento. Remuneração, porque não era obrigatória a remuneração, e agora com gozo de férias, de todos os direitos, e formação continuada. Então é lei, é obrigado a dar formação continuada ao colegiado durante os 4 anos de mandato. Seja contratando para cá ou, como a Lucilene falou, indo para os fóruns que a CETERG, que é a associação que eu faço parte, que é uma associação estadual, ela faz um fórum permanente de 3 em 3 meses numa cidade sede. Vassoura já sediou a fórum, já sediou o congresso. Então essa é a formação. Mas o principal de tudo, professora, a companheira Lucilene já tinha dito numa outra fala dela, é você entrar e você demonstrar interesse. Porque se você se candidata ao Conselho Tutelar, porque você tem uma grande amizade na cidade, tem bastante gente do seu lado, simplesmente por um emprego, porque você está desempregado, ou então porque o Conselho te oferece um salário um pouco melhor daquilo que você tem, e 4 anos você vai poder ficar ali, você vai passar 4 anos ali, correndo o risco de ser processado, de responder processo no Ministério Público, porque vai querer fazer as coisas sozinho, vai fazer errado e vai ter que responder por isso. Então, o principal de tudo é o interesse. E a formação por lei hoje, apesar de muitos municípios não cumprirem,
Mas assim, que nem eu não estou no conselho desde 2017. De 3 em 3 meses eu estou lá nas capacitações. Eu vou com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio recurso. Quando eu não tenho dinheiro para o hotel, eu fico no colégio que cede para alojamento. Para aqueles que não têm condição de pagar, o município não está dando a diária. Então, assim, primeiro é o interesse. E hoje tem na lei que a formação tem que ser continuada. Eu vou fazer uma pergunta, porque nessa seleção, né, que você colocou, fala da disponibilidade, que você tem que fazer uma carta, né, de próprio punho, dizendo que você tem disponibilidade para o cargo. Né? As pessoas que trabalham, eu não sei como é que funciona essa questão de plantão, apesar de eu sempre votar, de procurar participar, eu não sei. Queria que você me explicasse. Então, o que fica essa dedicação exclusiva para quem trabalha? Então, cada município, o Conselho Tutelar de cada município é regida por uma lei municipal. Apesar do ECA, né, do Conselho Tutelar, o órgão ter sido criado por uma lei federal, mas quem rege o Conselho Tutelar é uma lei municipal. É ela que determina carga horária, como é que vai ser o funcionamento do Conselho. Vassouras, tá? Vassouras, ele tem sua lei municipal, a carga horária de 40 horas semanais, além do plantão sobreaviso de finais de semana ou depois das 18 horas. Ok? Isso tudo vai ser estabelecido dentro do colegiado, qual o plantão de cada um. Certo? A dedicação exclusiva, ela já é dita hoje, né, de dedicação exclusiva. Então, eu não posso, após assumir o Conselho Tutelar, ter um outro cargo. Então, então ela trabalha... Ela vai ter que se afastar. Eu vou ter que me afastar. Então, assim, eu para disputar o pleito, eu não preciso me afastar. Mas se eu for eleito, se eu não me engano, está no edital, não sei se são 10 dias, eu tenho que apresentar a minha desincompatibilização, como qualquer servidor público que for competir a um cargo eletivo. Sim, você afasta, depois ela afasta. Eu, como sou contratado, eu peço a minha exoneração. E aí eu assumo lá, se Deus quiser. Eu tenho uma última pergunta, para a Lucelena. Eu não sei se isso tem a ver muito a respeito, mas eu quero saber como você pretende lidar com a evasão escolar. É uma questão que me interessa muito. Com a evasão escolar. Atender, né, saber o motivo, e eu vejo uma grande necessidade da rede municipal no psicopedagógico para atender os casos de evasão escolar, os encaminhamentos necessários, também os atendimentos. Por exemplo, um aluno apresenta um problema, por isso que ele está evadido. Precisa de um psicólogo, a demanda é muito grande e temos pouco. Um aluno está com dificuldade de fala, tudo gera uma evasão escolar. Desde a saída de casa, uma alimentação, um transporte, um atendimento especializado. Fono, nós não temos. Assim que eu pretendo atuar, requisitando serviços para sanar as demandas da evasão escolar, que são muitas. É um dos maiores atendimentos do Conselho, é a evasão escolar. Vem da escola para o Conselho. Mais algum aluno ou professor presente que deseja fazer alguma pergunta? Cíntia se escondeu, Cíntia. Você não vai fazer uma pergunta, Cíntia? Eu teria que vir fazer a chamada. Você não vai fazer uma pergunta? Não, hoje não. Bem, sem mais perguntas a serem realizadas pelos participantes, passamos pelo bloco final, onde será realizado por 2 minutos a cada candidato as suas considerações finais, e será também, novamente, por ordem de sorteio, tá? Só peço que, dentro do tempo de 2 minutos, entreguem as suas considerações. Vocês podem ficar em pé aqui na frente. Por 2 minutos, cada candidato vai ter candidato Silvestre. Só tem 2 minutos. Bem, pessoal, nessa fase final do debate, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui para as pessoas, os alunos aqui do colégio,
CIEP 297, parabenizando por essa atitude, né? essa empreitada que é muito importante. E dizer que eu sou candidato, porque eu quero desenvolver um trabalho junto em defesa da criança e dos adolescentes, levando às pessoas o conhecimento necessário para ele se posicionar como ser humano. A aluna ali fez uma pergunta que diz respeito a coisas certas e coisas erradas. Como uma criança saber o que é certo e errado? Eu gostaria de dizer para vocês que todo ser humano, e aí é todo ser humano, ele tem uma noção do que é certo e errado. Então, se vocês prestarem atenção, a criança, quando vai fazer uma pergunta, vai fazer alguma coisa, ela olha nos seus olhos e diz, posso fazer isso? Ou então ela diz, eu quero isso, mas ela se direciona para o adulto. Compete ao adulto ter o discernimento, aí entra aquela história do celular, que você fez a pergunta, como a criança vai usar o celular. Tá? Então, só para concluir, está respondida a pergunta? Então, só para concluir, eu sou candidato, meu número é 20, e gostaria de ter o voto de vocês para que a gente possa desenvolver um trabalho junto à comunidade aqui de Vassouras, a sociedade vassourense, no tocante ao que um conselheiro tutelar pode ajudar para melhorar a vida das pessoas, sempre levando em conta a defesa do direito da criança e do adolescente. Muito obrigado. Vote 20, vote Silvestre Aquino. Muito obrigado. É isso, continuando em ordem de sorteio, a candidata Ana Lúcia. 2 minutos, candidata. É difícil, gente, eu falo muito. Então, deixa eu falar bem rápido. Quero agradecer muito a presença de vocês. Me candidatei a conselheira tutelar, porque acordei um dia de manhã e falei, o que eu vou fazer? Legal. Eu candidatei a conselheira tutelar, já coloquei isso antes, por conta dessa minha implicação na formação emocional, sabe? Essa coisa da gente construir uma consciência. Vocês são adolescentes, é um momento bastante difícil. É um momento bastante difícil, uma etapa difícil da nossa vida, porque é tipo assim, onde eu tô, para onde eu vou, entendeu? De onde eu vim, é um troço meio complicado. Então, é muito importante, é um momento que vocês começam a perceber o mundo de uma forma mais realística, a perceber a problemática à sua volta. Então, dizer nada melhor do que eu estar num lugar onde eu possa zelar pelos direitos de quem está em formação e que também não teve, de alguma forma, oportunidade de desenvolver um pensamento, uma linha de raciocínio, obter maiores informações sobre o mundo. Essa é a minha linha, né? O meu negócio é não vamos cruzar os braços e a gente tenta zelar por esses direitos. É por isso que eu estou aqui. Escuta amorosa, acolhimento e ECA, porque ali tem todo o procedimento do que eu devo e do que eu não devo, quando está na minha alçada, enquanto conselheira, e o que não está na minha alçada e para onde eu devo encaminhar. Compromisso. Muito obrigada. Continuando. A candidata Lucilene Vieira. Então, quero parabenizar a atitude de vocês de estar buscando se informar sobre o que é o processo de escolha do Conselho Tutelar e agradecer o empenho de vocês nessa proposta aqui hoje, muito importante. E venho dizer pedir, né,
que procurem se informar sobre os seus candidatos, assim como vocês estão fazendo hoje, para poder fazer uma boa escolha. Somos 17 candidatos. Escolher quem é o melhor, mais capacitado, mais engajado na causa com crianças e adolescentes, de zelar os direitos de crianças e adolescentes. Venho agradecer a todos. Somente isso. E agora quem é? Ramon foi embora, né? O senhor Carlinhos. Por 2 minutos. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer, né, a todos que estiveram aqui presentes, agradecer essa organização, a escola por abrir esse espaço e parabenizar vocês, né, alunos, adolescentes, professores que estão aí dando essa força, para que vocês entendam um pouco melhor o que é o Conselho Tutelar. Estou deixando aqui 3 cartilhas de qual é o funcionamento, como que funciona o conselho, como faz denúncia, como que é o conselho, quem é o conselheiro. Vou deixar aqui com a mesa vai deixar em algum lugar disponível para que vocês possam ler. Bom, agora é o momento de eu falar para você que vai nos assistir depois nessa gravação e a vocês que estão presentes. Eu sou o Carlinhos Cozinheiro, né, Carlos Alberto de Lima, sou candidato ao retorno, né, após alguns anos fora do Conselho Tutelar. Meu número é o número 13, eu peço o teu voto, o teu voto de confiança, que você possa analisar, que você possa ver realmente quem sou eu, como é a minha história, de onde eu vim, como que eu fiz para estar até aqui. Bom, não sou melhor do que ninguém e nem estou na posição de querer ser melhor do que ninguém. Mas conforme a companheira falou, o que vale dentro do Conselho Tutelar é você se interessar e ir pesquisar e estudar. E eu tenho aqui, de 2013 até hoje, são todos certificados de cursos de capacitação na área dos direitos humanos de criança e adolescente. E eu destaco aqui 2. O primeiro na cidade de Paraty, em 2013, e o último agora na cidade de Pinheiral, no início do mês de setembro, em 2023. Então, dentre esses, tem vários, tem da Alerj, enquanto militante na área dos direitos. Então, aqui não tem um político pedindo voto, aqui tem um militante na área de direitos humanos de criança e adolescente. Vote 13, vote Carlinhos Cozinheiro. Após a finalização do quinto e último bloco, encerramos o nosso debate eleitoral ao cargo de Conselheiro Tutelar de Vassouras. Agradeço a participação de todos os alunos e professores presentes e, em nome da direção da escola, em nome do Jornal Expositivo, entrego meu muito obrigado a cada um de vocês que tiveram a disponibilidade e o compromisso de estar aqui hoje, conversando com esses alunos aqui que estão aqui presentes. Né? Não só aqueles que estão aqui assim, presencialmente, mas também aqueles que estão nos assistindo. O CIEP hoje conta com mais de 430 alunos. Então, nós somos mais de 430 famílias aqui representadas. Então, novamente agradeço a participação de cada um e o compromisso. E uma boa eleição a cada um de vocês. Muito obrigado. Se eles tiraram criança adolescente merecem atenção, crescer com direitos, especial dedicação. Por isso é importante saber escolher conselheiro e a conselheira tutelar da sua região, sempre preparadas para garantir proteção, sabem usar a cabeça e o coração. As escolhas que eu faço, construo a realidade que eu quero. Entende? Eu me preocupar. Quem vai ser minha conselheira tutelar? Saiba mais no site da sua prefeitura, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. tirar lá no fundo lá.